Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Vamos seguir aqui falando, né, das nossas fontes de energia, né, e os impactos delas sobre os diferentes setores. Estávamos falando da demanda, né, no mundo, a demanda nos Estados Unidos, aqui só destacando um pouquinho, né, como que é a divisão dessa demanda. Essa demanda ela é mais ou menos dividida assim em todo o mundo, né? Você vai ter quatro principais tipos de atividades, né? Que são as atividades industriais, comerciais, residenciais e os transportes, né? E mais ou menos essa proporção aqui. Então, turma, se você que está se formando na área da engenharia ambiental ou qualquer outra engenharia pretende atuar na área de energias renováveis, qualquer um desses setores aqui você consegue verificar a importância do estudo, né, e da implantação de fontes alternativas de energia, seja na indústria, seja nos transportes, seja nas residências, seja no comércio, tá? Então são importantes áreas aí que podem explorar muito essas fontes. Aqui um fluxograma só para vocês terem uma ideia, né? Aqui no caso dos Estados Unidos, então tá aqui as quatro atividades fins, né? Residencial, industrial, transporte, aqui, né, residencial e comercial juntos. E aqui as diferentes fontes, né? Então, pessoal, a ideia é justamente corresponder, atender a este equacionamento. Então, é uma matemática simples, né? Para você ter todo esse consumo aqui na saída, você precisa ter tudo isso de fonte na entrada. E a grande preocupação é que a maioria das fontes são não renováveis, tá? Principalmente nos países mais ricos. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, do consumo de energia elétrica no mundo, onde as regiões mais escuras são aquelas que consomem a maior quantidade de energia per capita, tá? E as mais claras são aquelas que consomem menor quantidade. E uma coisa que a gente observa a partir desse gráfico é que o consumo ele é diretamente proporcional ao nível de desenvolvimento das regiões, tá? Então, se você for perceber aqui, as regiões mais escuras, via de regra, são regiões que têm um elevado nível de desenvolvimento, ou seja, quanto maior o nível de desenvolvimento, maior é o consumo de energia. É algo diretamente proporcional. E aqui, pessoal, um panorama do Brasil. O Brasil, ele é um ponto, por assim dizer, né, um ponto fora da curva. Ele é o oposto dos outros países. Enquanto os outros países você tem um consumo médio ali de mais de 75% de fontes não renováveis, o Brasil é o oposto. No Brasil você tem ali mais de 75% vindo de fontes renováveis. Só que boa parte disso vem de quem? Da usina hidrelétrica, tá? Então o Brasil ele é um ponto fora da curva graças à grande disponibilidade hídrica do país. E graças a isso, né, a grande sacada, né, a grande saída que os gestores do país encontraram foi investir maciçamente em energia hidrelétrica, tá? Então hoje o Brasil é referência mundial em usinas, em grandes barragens, né, para exploração hídrica. Quais são os benefícios disso? Todos, né? Você consegue no mesmo curso d'água aproveitar a mesma água várias vezes para produção de energia, você tem baixas emissões, você tem uma série de reduções de impactos ambientais e tudo mais. Porém, né, o Brasil hoje ele está vivendo um problema que até nessa época, né, não trazia preocupação, que é a crise do ciclo hídrico, né? Com as mudanças climáticas, aquilo que era o nosso grande trunfo, né? Um investimento maciço em energia hidrelétrica agora está passando a se tornar o nosso calcanhar de Aquiles. Na medida em que cada dia que passa o clima está mais imprevisível, os ciclos hidrológicos estão se tornando mais imprevisíveis, mais severos, cada dia mais chuvas torrenciais, períodos de secas mais longos e, né, a expectativa que se tem é que essa matriz hidrelétrica ela acabe se enfraquecendo com o tempo. E com isso a gente vai ter dois caminhos, ou substituir isso por fontes não renováveis, né, o que seria um prejuízo tremendo, né, para o meio ambiente,
ou substituir isso por fontes renováveis, por exemplo, eólica, por exemplo, energia solar, energia de biomassa e por aí vai, tá? Então, são algumas discussões que a gente precisa trazer. Aqui no caso, pessoal, mostrando, né, no Brasil, então você tem lá no gráfico anterior a gente tem só a energia elétrica, no caso, nesse aqui a gente tem a energia como um todo, usado para diferentes setores, incluindo para os transportes, e o petróleo, né, continua sendo uma importante mola propulsora de energia, principalmente para a área de transportes no nosso país. Aqui ainda nessa sequência do histórico, então a gente tem um fluxo energético nacional do ponto de vista de todas as energias. Então a gente vê que as principais delas são indústria, transportes, residência, né, e outros setores. E aqui a oferta, né, de onde vem. Então a principal fonte, né, petróleos e derivados, e aqui as outras fontes, né. Quando a gente analisa só do ponto de vista elétrico, ou seja, só a energia usada para a produção de eletricidade, aí isso muda um pouquinho de figura, né? Aí a gente tem aquela distribuição de grande parte hidráulica, gás natural, biomassa, derivados de petróleos e por aí vai. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!